Vamos falar também do São Paulo, né? O São Paulo que perde mais uma para o Corinthians. Eu vi aqui um dado que chama atenção, né? Apenas uma vitória do São Paulo nos últimos 21 jogos contra o Corinthians em Itaquera, né? Realmente é um número impressionante. A única, inclusive, na história, o Bruno tá falando aqui, né? Realmente, apenas uma vitória na história do São Paulo lá em Itaquera. Uma freguesia enorme do São Paulo pro Corinthians jogando na Arena Corinthians. E com esse resultado, o Corinthians chega a 45 pontos, mesma pontuação do São Paulo. O São Paulo é o nono com 45 pontos também, Bruno Prado. Esse São Paulo que nessa reta final de ano tem apenas uma missão, que é se classificar para a Libertadores. E será que consegue, Bruno? Não dá para garantir nada. E, assim, se não tiver a 8ª vaga, não vai. Em 7º não vai. Ele depende que abra a vaga os jogos. O próximo é o Juventude, na Vila Belmiro, que vai ser no domingo às 4h. Dia 27, o Fluminense, no Maracanã. Dia 3, o Internacional voltou para o Morumbi, né? O Chacon estava dizendo. E na última rodada, o Vitória fora de casa. Que o Vitória pode estar brigando para permanecer, pode ser um jogo duríssimo, ou se já tiver definida a situação, fica mais tranquilo. O 7º lugar eu não vejo, apesar do Bahia ter tido uma queda aí, que é o atual 7º colocado, hoje perdeu em casa pro Fortaleza, mas não imagino que o São Paulo vai dar uma arrancada ali para alcançar. São Paulo também vai ter os seus tropeços, como tem tido desde o início da competição. E aí, se abrir a 8ª vaga, pode dar qualquer coisa. São Paulo, Bragantino, Corinthians, até o Atlético Mineiro, se não ganhar Sul-Americano, Grêmio, tá tudo junto ali, é tudo no mesmo nível ali. Os 7 aí estão garantidos? Acho que sim, né? Acho que não vai mudar, apesar do Bahia. O Bahia é o que teve uma queda agora no final, mas não imagino que ninguém vai dar uma grande arrancada ali. E nesse momento, quem tá mais para dar a arrancada desse bolo aí do 8º lugar é o Bragantino. É muito, não é porque não tem nada demais, é muito pelo momento ali, trocou o treinador, aí dá aquela animada lá que não dura muito, mas falta pouco para acabar o campeonato, né? O Bragantino ganhou do São Paulo, do Corinthians, ganhou do Atlético Mineiro, né? Com 12 pontos de disputa, 8 é muito. É uma vantagem muito grande, grande. Do Bahia ali, que é o 7º, pro 8º e pro 9º e pro 10º ali, 8 pontos em 12 é muita coisa. Acho que ninguém tem esse potencial todo ali. O Bragantino joga com o Flamengo no Maracanã, por exemplo, no sábado, é um jogo difícil. Ninguém tem esse potencial todo, não. Então a briga pelo 8º, se tiver. Porque aí depende, né? Depende do campeão da Copa do Brasil. Se for o Corinthians ou o Vasco, na atual classificação, né? Não vai mudar nada. Se for o Fluminense e o Cruzeiro, aí sim. E tem até a possibilidade de chegar no 9º. Se o Galo subir um pouquinho, for para 8º, na pontuação ele está perto, e ganhar a Sul-Americana até para o 9º, abre, e se alguém da frente, Cruzeiro ou Fluminense, ganhar a Copa do Brasil. Então ele pode acabar sobrando uma vaga para o São Paulo, mais porque tem um monte de vaga do que pelo São Paulo estar fazendo algo muito bom. Pelo contrário, o campeonato do São Paulo é bem medíocre. São Paulo, a primeira parte do campeonato, que foi antes do Mundial de Clubes, ele estava brigando para não cair. Ele fez foram 12 rodadas ali horrorosas. O Zubeldia é demitido por isso, pelo medo de rebaixamento. Aí depois, quando o Crespo chega, dá uma melhorada, dá uma arrancada ali, né? Na estreia perdendo pro Flamengo, mas depois dá uma arrancada, que é aquela coisa que eu falei agora do Bragantino, a mudança de técnico a curto prazo ali no psicológico, às vezes, nem sempre, né? Mas às vezes dá uma animada e deu uma arrancada. Aí depois que caiu da Libertadores, voltou a desabar de vez, né? Ali acho que no emocional mexeu muito, várias lesões, isso o ano inteiro, não só no Campeonato Brasileiro. Então, sim, pode até sobrar uma vaga, mas mais por cair do céu do que por alguma coisa que o São Paulo tenha feito de bom, né? O campeonato do São Paulo é bem medíocre. Aqui pode ter até 9 brasileiros no ano que vem. Quase metade do campeonato pode acabar indo para a Libertadores, né? É muita vaga, né? Muita vaga. Quase metade dos times vão para a Libertadores. É realmente muita coisa, né, Zé? Mas falando aí do São Paulo, que nesse festival de vagas pode entrar, porém é um time muito inconstante, um time muito vulnerável, com muitos desfalques e com muitas fragilidades, né, Zé? O São Paulo tem um problema grave de gestão, né? Problemas de diretoria, dívida, uma série de coisas. E aí ele não tem um elenco capaz de conviver com... Colocando no total 12 desfalques, ausência... Não são 12 desfalques, na verdade, são ausências. Mas dá para colocar 7, 8 desfalques.
assim, ou titular, ou o cara queria substituir um titular. Se você, com muita boa vontade, quero aumentar para 10. Ok, vai, 8, 10. Não tem como. Cara, você olha aqui, por exemplo, hoje, André Silva, quando ele estava bem, saiu. Arboleda, num clássico como hoje, é um cara que faz diferença, o Arboleda. Caleri. Imagina a falta que não faz o Caleri num jogo de hoje, né? O São Paulo tem que se virar com o Tapia, e até fez gol, né? E ele entrou, até melhorou o time. Mas olha, é outro nível do jogador. Os dois laterais esquerdos, que não são nada fantástico, mas perdeu os dois, né? E colocou o Patrick, que é bem limitado, com todo respeito, né? Lucas Moura, claro, o Lucas Moura, e não o Lucas Moura aí de recente. O Marcos Antônio, que é um jogador que estava numa fase espetacular. Fez um dos melhores jogadores do São Paulo no ano, se não for o melhor, assim, na regularidade. O Oscar que não entregou, mas o Oscar, na teoria, que seria um jogador para fazer diferença. Aquele jogador até para tentar desequilibrar. E aí, sei lá, o Rodriguinho poderia ajudar. Eu vou ficar por aqui, porque aí também, né? Mas, mesmo assim, São Paulo não tem elenco para aguentar tantas ausências. Assim, chega numa hora dessa aí, coitado é do treinador, né, Guilherme Silva, para se virar, botar um time em campo para jogar um clássico e importante nessa briga valendo vaga para a Libertadores da América. Raí Monteiro, esse São Paulo que perde para o Corinthians por 3-1 e fica nessa crítica, né, do torcedor são paulino que não vê perspectiva, Raí. Eu acho que ir para a Libertadores no atual momento que o São Paulo vive não é um bom negócio, sendo muito sincero. Se a gente for pensar daqui para janeiro, né, quando vai ser jogada aí essa pré-Libertadores, que perspectivas tem o São Paulo de melhorar muito daqui até lá? Contratações não vão acontecer. O clube segue sem dinheiro, sendo mal gerido, quebrado financeiramente, então não vai fazer contratações. Ele deve perder jogadores, né? Precisa vender. Na minha visão, deveria buscar algumas rescisões com jogadores que custam muito caro, como o Oscar, por exemplo, né? E não tem nada a ver com o problema de saúde que ele teve, que ele se restabeleça, enfim, possa ficar bem, possa voltar a jogar. Mas hoje, a exemplo do que falávamos sobre o Memphis Depay, para ser justo, né? É um jogador que não cabe no bolso do São Paulo. São Paulo não tem condições de ter um jogador como o Oscar, um jogador como o Lucas. São Paulo tem que buscar um outro perfil de contratação, um outro perfil de elenco, né? Um outro perfil de jogo, mais especificamente também, pensando na próxima temporada. Então, diante desse cenário caótico que o São Paulo vive, para mim jogar a Libertadores é um péssimo negócio. Você não vai conseguir chegar longe, muito dificilmente vai brigar pelo título, vai precisar ali de que muita coisa vá convergindo no caminho, né? Ter um chaveamento mais fácil, os principais adversários vão ficando pelo caminho para você poder brigar. Isso é pouco pela história do São Paulo, o torcedor gosta muito dos jogos de Libertadores, é fato, eu concordo com isso. É pouco para a história, o torcedor gosta da Libertadores, tem uma relação especial, mas nesse momento, da forma que o São Paulo é administrado, o que o clube virou, a instituição nos últimos anos, é melhor não jogar Libertadores, na minha opinião pelo menos, sendo muito sincero, sendo muito honesto. O início do próximo ano vai ser muito desafiador para equipes com pouco investimento, com um elenco mais curto, como o São Paulo, por exemplo, né? Você vai ter campeonato estadual, que é perigoso ali, né, com esse novo formato, o Paulistão no caso. Você vai ter o início do Brasileirão no fim de janeiro, e se o São Paulo se classificar para uma vaga de pré-Libertadores, o que eu não acho que vai acontecer, você vai ter também essa disputa. Então, são 3 competições no primeiro mês da temporada, com poucas férias, de pré-temporada ainda em andamento, e a tentativa de recuperar vários desses jogadores, porque a gente não está falando de um período, ou de um momento que vai acontecer em abril do ano que vem, que era no formato antigo, né? Ou como foi nesse ano, quando começava o Brasileiro, quando começava a fase de grupos da Libertadores. Não, muda tudo. E eu acho muito pouco provável que o São Paulo tenha no dia 8, 10 de janeiro seu elenco completo à disposição para o Crespo trabalhar. Não me parece possível isso, né? Pela gravidade das lesões de alguns jogadores. O que vai ser do Lucas? Como está a recuperação do André Silva? O Caleri vai ter condição de jogo no início da temporada? O Oscar vai ter condição de jogo no início da temporada? Então tem vários elementos, vários aspectos, né, para se conversar em relação ao São Paulo e entender que time o Crespo vai ter no início de 2026 para todos esses desafios que eu citei. Então, para o São Paulo, na minha opinião, pelo menos, é um péssimo negócio jogar a próxima Libertadores. Mesmo entendendo que financeiramente pode ser interessante, pela arrecadação, que tem o desejo do torcedor, que gosta do torneio e tudo mais, mas é um torneio que esportivamente você não vai competir pelo título, você não está entre os melhores times da América nesse momento. Então, é um bom negócio, talvez, disputar a Libertadores, de novo,
a frustração como foi contra a LDU esse ano, o desgaste, não sei. Eu acho que para o São Paulo o melhor negócio é tentar, primeiro, se readministrar, né? Organizar sua casa internamente, ter uma gestão diferente, o que para mim não vai acontecer com essa gestão que lá está, que aliás faz o último ano, né? O último ano da gestão Júlio Casares, que é um presidente que faz um trabalho muito ruim à frente do São Paulo. E aí, a partir disso, né? Refundando o clube do ponto de vista da gestão, administrativamente, aí você pode começar a ter a perspectiva de montar um time, de brigar por um título, de ser mais competitivo. Enquanto não, a gente vai ver um São Paulo vivendo de brilhos esporádicos em anos muito específicos. Se a gente pegar os últimos 15 anos do São Paulo, tem a Copa do Brasil de 2023 como título que o clube ganhou. Só. Antes disso teve a Sul-Americana lá em 12, se não me engano, e os campeonatos brasileiros. Aí já estou voltando para 2008, né? Então é isso. Um clube mal administrado, mal gerido, ele vive de brilhos esporádicos. Um título a cada 10 anos, um título a cada 8 anos. E, infelizmente, pelas péssimas gestões que o São Paulo tem tido nos últimos anos, ele está caminhando para viver essa realidade. Vamos falar agora, e eu quero o Boni vai também entrar nessa discussão aqui com a gente, agora o Boni, o Raí, o Bruno, o Zé e eu. Vamos falar do lance polêmico, né? E é polêmico porque ele abre ali o resultado, né? O primeiro gol do jogo do Corinthians foi marcado através desse pênalti polêmico. Ali o árbitro deu a falta do Ferreirinha em cima do Bidon, né? O árbitro entendeu que a carga nas costas foi para pênalti, foi ali o suficiente para derrubar o atleta corintiano. Nós estávamos conversando aqui, né, fora do ar, não é um erro crasso, não é um absurdo marcar, porém eu não marcaria. E até um critério aqui que pelo menos nós três aqui que fazemos muitos jogos juntos, né? Geralmente em lances assim, pelo menos o Bruno, o Zé e eu, a gente concorda, né, que não é pênalti, né? Para ter um pênalti assim, tem que ser realmente uma jogada muito forte, né? Uma carga muito forte, e não que o jogador sinta o contato e se jogue, como, na minha opinião, aconteceu. Então, para mim, eu não marcaria esse pênalti. E você, Bruno Prado? Não, eu não marcaria, porque também tem a questão, o Breno Bidon, ele para também e espera o Ferreirinha encostar nele e cai. Ferreirinha também é totalmente precipitado, atrapalhado, tem uma boa responsabilidade do Ferreirinha no lance, que chega de qualquer jeito, sem a menor necessidade, a bola não tinha um grande perigo ali, e o Ferreirinha vai totalmente precipitado, mas o Bidon, ele espera o Ferreirinha bater nele, por isso eu não marcaria, mas tem a questão, né? Acho que não é nada para fazer escândalo, nada disso, ainda mais porque o Anderson Daronco, que apitou o jogo e foi escolhido para apitar o jogo pela comissão de arbitragem, ele é um árbitro que marca muitas faltas com contato físico, com uma trombada, enfim. Então, e ele nem marcou na hora, foi o VAR que marcou. Mas é uma falta que o Anderson Daronco marcaria. Então tá dentro do critério do árbitro do jogo. Então, acho que não tem motivo para grande reclamação, mas eu não daria esse pênalti não. Não acho nenhum absurdo, tá ok. Acho que não tem nenhum escândalo aí, mas eu não marcaria não. E você, Zé? Então, não acho um erro escandaloso, mas eu não marcaria. Assim, para mim o Bidon, ele foi em direção ao Ferreirinha e não em direção à bola, foi em direção ao jogador, buscando exatamente esse contato, e o Ferreirinha foi 3 pontinhos ali, né, e entrou na dele e de fato teve uma pequena carga nas costas. Por isso que eu acho que cabe uma interpretação. Mas na hora o Daronco interpretou como não pênalti. E eu interpretaria também. Eu não teria marcado o pênalti, muito embora eu acho que não seja um absurdo você interpretar diferente. Futebol, em lance interpretativo, é assim, né? Há alguma diferença, né? Não dá para você cravar 100%, né? Mas entendeu diferente o Marco Aurélio Ferreira, que era o cara do VAR. Esse sim entendeu que foi pênalti. O Daronco em campo, não. Mas aí chamado para o VAR tem toda essa pressão, já muda, enfim, e ele acabou marcando depois, né? Mas não acho que tenha sido um erro grotesco,
algo escandaloso, mas eu interpretaria de forma diferente. Teve um jogo que eu trabalhei aí, eu nem lembro os times envolvidos, que inclusive na época foi muito utilizado assim, que o jogador, você desacelera. Você está na frente, você dá uma seguradinha, o outro vem e se choca, ou coloca o braço e acaba virando um empurrão, né? Mas o jogador que sofre esse, entre aspas, empurrão, ele também ajuda, porque ele desacelera esperando esse contato, né? E talvez tenha ocorrido isso também. Mas assim, eu não marcaria o pênalti, mas não acho que tenha sido um erro grotesco, escandaloso, nada disso. Raí Monteiro, até o Zé citou esse detalhe, né, que o Daronco não marcou na hora, né? Ele não marcou na hora e ele marcou com a recomendação do VAR. O Porcari até que usou hoje, num comentário que ele fez, pênalti de desaceleração. Ele achou esse pênalti. Pelo que eu entendi é que ele também não marcaria, né? Ele não concorda com a marcação e até colocou, entre aspas, o pênalti de desaceleração. Então, Raí, o Daronco não marcou ali no campo, depois no VAR ele muda de decisão. E para você, Raí Monteiro? Eu não acho que seja um erro também, Gui, mas o Zé traz bons pontos aí. Eu estava aqui ouvindo e ele traz bons pontos a essa discussão. Eu acho que essencialmente esse é o tipo de pênalti que a gente só vê no futebol brasileiro. Acho que isso é um ponto em relação a essa discussão. Eu não acho que seja um erro escandaloso ou coisa do tipo. Até fiquei com a impressão de pênalti num primeiro momento aqui do estádio, vendo de cima, depois alguns replays ali que a gente viu no celular aqui ao longo do jogo, né? Fiquei com a impressão de que o Ferreirinha vai dar um tranco ali nas costas do Breno Bidon, né? Mas de fato tem esse elemento aí que o Zé cita, né? Dele desacelerar um pouco a passada e dar uma segurada ali para sofrer o choque e o pênalti ser marcado. Para mim, acho que o resumo do pênalti é esse. É um pênalti que só é marcado no futebol brasileiro, mas não é o primeiro também, e não será o último. Em outros lugares do mundo, esse tipo de penalidade, creio eu que não seria marcado. Mas aqui no Brasil se marca em alguns outros jogos, né? Então, acho que é uma marcação ok, vai. Não vejo erro de arbitragem não do Daronco. Acho que seria interessante se aí é uma discussão até mais ampla, mas seria interessante se o critério mudasse, fosse revisto, novas orientações, para a gente parar de ter faltinha, pênaltizinho dentro dos jogos, né? Ter penalidade máxima. Quando for pênalti de verdade, muito pênalti, aí se marca. Quando for falta de verdade e tiver que parar o jogo, se marca. Como eu disse, até uma discussão mais ampla, não é sobre esse lance especificamente, mas sobre o conceito da arbitragem brasileira. Mas aí é uma mudança mais ampla, né? Que vai precisar de outras visões, enfim, de outras ferramentas, de um outro modelo de se orientar e de se apitar o jogo. Então, no fundo, o que a gente gostaria de ver seria uma mudança mais profunda na arbitragem. Mas sobre o lance especificamente, eu acho que é um pênalti que dentro dos pênaltis que são marcados no futebol brasileiro, tá ok de ser marcado. E aí, Vitor Boni, para fechar com você, para fechar esse assunto com você, né? Para você também, que você, não sei se você já teve a imagem aí depois no celular e tal, você estava no campo, né? No campo, talvez a impressão tenha sido outra, pela imagem aí do replay no celular, talvez tenha mudado, enfim. Como é que foi a sua avaliação desse lance, Boni? Já tive a imagem sim, viu, Gui? Até no próprio campo passou no telão, né? A gente teve acesso ali na hora em que o Daronco estava fazendo a revisão. Para mim foi bem marcado, assim, dentro do contexto, concordo com o que disse o Raí, concordo com o que disse o Bruno também. É um pênalti mais visto no futebol brasileiro, no futebol do exterior, no futebol europeu. Dificilmente a gente vai ver um pênalti sendo marcado dessa maneira. Mas se a gente fala tanto de critério, pelo menos dentro do critério Daronco, eu acho que tá bem marcado, né? Pelo que a gente conhece do árbitro Anderson Daronco, foi um pênalti que a gente esperava que ele fosse marcar. Até fiquei surpreso quando ele não marcou dentro de campo mesmo, esperou a reavaliação do VAR e depois aí dar o monitor para marcar a penalidade máxima para o Corinthians. Eu acho que, conhecendo o árbitro, a essa altura do campeonato, os jogadores conhecem os árbitros que vão apitar as partidas. Então, e especialmente um árbitro como o Anderson Daronco, que está aí há tanto tempo apitando na elite do futebol brasileiro. Então todo mundo sabe o estilo dele. Eu acho que o São Paulo tem mais que reclamar da imprudência do Ferreirinha, de chegar nas costas num lance que estava completamente perdido. O Breno Bidon estava de costas para o gol. Mesmo se ele fosse dominar, ele não ia conseguir girar
e finalizar, ou fazer um cruzamento. O Ferreirinha dá uma chegada ali pelas costas, por mais que, tudo bem, o Bidon dá uma atrasada na passada, busca também esse contato com o jogador do São Paulo, mas ainda assim acho que foi muito mais imprudência do Ferreirinha do que qualquer tipo de erro de arbitragem. Para mim, bem marcado e um pênalti justo a favor do Corinthians. Boa, então tá aí a opinião da nossa equipe, né, sobre esse lance que abre o placar para o Corinthians, né, um lance polêmico, chama atenção, e aqui deu, o Boni falou sim, então deu 4-1, né? Não, pelo que eu entendi do Raí, eu acho que ele achou ok marcar também esse pênalti. Assim, mas não marcaria. Acho que tá 2-2 e você decide, vai. Não, já falei que não. Eu tinha falado que não. eu quis só, né, colocar mais emoção no negócio aqui, né? Não, mas... Trazendo ele de novo para decidir. PH... Não, o PH não pode. Não, se o PH voltar, vai empatar 3-3. Não, ele não marcaria. Ele não marcaria, já falou. Entendeu? Tudo que ele fala é o contrário. Mas ele tem direito, o PH, que ele deu, que ele não tá com o microfone aqui, mas ele falou, ele marcaria, né? Pra ele foi pênalti. Marcaria. Ele tá tenso aqui acompanhando o Inter lá com o Ceará, né? Por isso que eu tô falando, que tudo dele é o contrário, não pode levar a sério. E mas, só pra informar, mas eu acho que cabe bem esse 3-3 aí, porque o lance foi pra isso mesmo. E só uma informação, o Mirassol oficialmente na Libertadores, né? Com a derrota do São Paulo, que era o 8º colocado. O Mirassol, se der tudo errado, ele fica em 7º. Então ele está classificado, inclusive a Comebol nas suas redes sociais já fez aquele desenho lá, o símbolo do Mirassol, já oficializou. Então o Mirassol oficialmente classificado para a sua primeira Libertadores. Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e Mirassol. E a notícia mais importante aí, o Mirassol pela primeira vez na história. Com 4 rodadas de antecedência. Pois é, vai se garantindo já na Libertadores do ano que vem. E hoje, do jeito que tá, Botafogo também tá indo direto, e para pré estão indo Fluminense e Bahia. E pode abrir uma 8ª vaga, onde estão brigando Bragantino, São Paulo e Corinthians, os 3 com 45 pontos. Tem uma galera lá atrás também, vamos ficar desses 3 aí, que inclusive no jogo de hoje foi um confronto direto entre São Paulo e Corinthians. Vamos ver na próxima rodada, né? São Paulo recebe a Juventude, Corinthians visita o Cruzeiro. O Corinthians tem um jogo, me parece que bem mais difícil em relação ao São Paulo. O Bragantino, que eu não lembro quem será o adversário. Você lembra, Bruno? O Flamengo, né? Flamengo no Maracanã. O Flamengo no sábado. Flamengo pedreira também para o Bragantino, né? De repente, é o São Paulo aí que tem Apesar que o Juventude, cara, você viu que ele segurou o Cruzeiro hoje, né? Segurou. E poderia ter tido um resultado melhor, né? Vencido, né?